por que eu tô gravando essa série. Então, assim, eu imagino você aí, de repente, passando por uma relação tóxica, sem conseguir sair, ou de repente assombrada com muitas questões de baixa autoestima, se sentindo carente, se sentindo inadequada, insuficiente. E aí, de repente, por carência, a primeira pessoa que passa, você já idealiza como príncipe encantado, e aí vem a decepção. E aí tem o medo da solidão, e aí tem uma série de medos e de tristezas e de dificuldades na sua história. E aí, nós somos seres biopsicossociais espirituais. E a espiritualidade é uma parte importante. E os programas de 12 passos, AA, NA, MADA, são programas que se utilizam da espiritualidade como meio de ajuda no tratamento de vícios e compulsões e transtornos. Então, eu decidi fazer aqui uma série sobre espiritualidade com base nos livros que eu já li, de autoras que estudam a espiritualidade, e a minha intenção nessa série é fazer um vídeo sobre espiritualidade e não sobre religião. E a gente já falou um pouquinho que espiritualidade não é religião em outros vídeos, né? Então, vocês me perguntaram, Naná, você fala de um curso em milagres, mas e aí? Como que pratica? É só pedir para Deus que tudo vai passar? Como que se pratica um curso em milagres? E aí, eu quero explicar para vocês um fenômeno muito interessante que tem acontecido, que vem acontecendo e a gente não percebe, que é a junção da espiritualidade com o autoconhecimento. E aí, para que faça sentido, eu preciso te explicar isso. E quero também te mostrar os exercícios de um curso em milagres, porque o curso em milagres, ele é um curso mesmo. Então aqui, gente, tem exercícios diários para você praticar. E é isso também que eu quero te mostrar, tá bom? Então, Naná, esse vídeo vai ficar gigante. Gata, coloca lá quando você estiver lavando a louça, quando você estiver ali fazendo um negocinho, outro negocinho, e vai ouvindo, entendeu? Porque não dá pra gente falar de coisas complexas de maneira simples, sabe? Eu ainda não aprendi. Vamos lá? Gente, eu tenho um livro muito interessante que eu procurei e não achei, mas que eu vou procurar a capinha dele para colocar aqui em algum lugar para vocês verem. E ele se chama A Construção do Eu na Modernidade. Esse não é um livro que fala sobre autoconhecimento, esse é um livro que fala sobre como se desenvolveu essa ciência chamada psicologia. E é muito interessante nesse livro que eles vão falar lá da Idade Média qual que era a nossa relação com Deus, a relação do homem com Deus. E, gente, era tudo muito misturado, né? Praticamente não existia essa ideia de homem separado de Deus. Tanto que não havia nenhum tratamento para as psicopatologias, porque as psicopatologias eram encaradas como algum tipo de possessão, sabe? Como é que fala quando a pessoa... Como é que fala, avó, quando a pessoa, um espírito assim, se aposta da pessoa? Obsessão? Então, era tudo muito misturado. E isso foi mudando ao longo do tempo, né? E foi mudando muito. Gente, hoje, quando você assiste uma palestra, por exemplo, do Padre Fábio, a impressão que você tem é que você está falando com um psicólogo, não é? Se você olhar a palestra que um padre dá hoje com coisa de 30, 40 anos atrás, você vai ver a diferença, o quanto mudou o nosso conceito de Deus, o nosso conceito de religião e inclusive o nosso conceito espiritual.
Então, assim, por que eu tô te explicando isso e por que é importante você saber disso? Um curso em milagres é um curso que vai trabalhar a mente. Hoje, em todo lugar, ou na maioria dos lugares que você for aprender espiritualidade, a espiritualidade, ela tá de alguma maneira ligada com autoconhecimento. Hoje, se você for assistir lá uma palestra do Padre Fábio, você vai ver ele falando, por exemplo, sobre se amar. Gente, falar sobre se amar há 40, 50 anos atrás não ia ser muito bem visto, não. Né? Esse negócio de você ficar se amando, vaidade, ego, não era uma coisa muito bacana. E hoje a gente já enxerga as coisas de uma outra maneira, né? A gente olha para o mundo como um lugar em que a gente tem a possibilidade de se desenvolver enquanto ser humano, de melhorar, de ir além das nossas limitações. Quais são as nossas limitações? Naná, eu tenho uma carência, eu preciso vencer isso. E para vencer isso, eu preciso trabalhar questões lá da minha infância. E isso é muito espiritual, ou isso se torna muito espiritual, porque cada vez mais eu vou me tornando mais livre, cada vez mais eu vou me tornando mais, enfim, conectada, mais alegre, não é? E Deus é alegria, e Deus é amor, e Deus é prosperidade, e Deus é todas essas coisas que a gente hoje fala de alcançar para que estejamos mais próximas, mais próximos de Deus. Então isso é muito interessante, gente. No final deste vídeo, eu vou ler uma lição do curso em Milagres para vocês poderem entender como que é esse curso. E aí você fala assim para mim: Naná, um curso em Milagres é enorme, Naná, isso parece uma bíblia, como é que eu vou ler tudo isso aqui? Como é que eu vou entender tudo isso aí? Vamos facilitar? Vamos começar mais simplesinho? Eu vou indicar um livro para vocês que é Um Retorno ao Amor, da Marianne Williamson, que ela sim foi uma grande estudiosa de um curso em milagres. Eu recebi um comentário e alguma de vocês disse assim: Naná, por que você não dá um curso de um curso em milagres? Eu me senti super lisonjeada. Adoraria se eu tivesse conhecimento suficiente. Eu não tenho, gente. Eu estudo um curso em milagres do mesmo jeito que provavelmente vocês vão estudar, e eu preciso também de um professor. Então eu vejo vídeos no YouTube. Aliás, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar alguns conteúdos de algumas pessoas que eu vejo, que vocês podem também seguir, tá? Então, ó, Um Retorno ao Amor, ela vai resumir todos os conceitos de um curso em milagres, ela vai falar como ele funciona, como você pode colocar em prática no seu dia a dia. O curso em milagres, ele vai falar muito sobre a mudança de percepção, ele vai falar muito sobre o perdão, ele vai falar muito sobre essa questão da liberdade, de você vencer as suas limitações para que você possa se tornar livre. E ele é um livro que vai falar muito de amorosidade, né? Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho, que vocês tiveram algumas dúvidas. Naná, como eu coloco em prática? Eu vou ler aqui já, para quem se interessar, uma das lições aqui de um curso em milagres, para vocês verem o que ele trabalha. Então aqui, ó, ele tem uma parte inteira da filosofia, tá? Ele tem exercícios diários, são 365 lições, ó. Essa aqui é a última. Ou seja, é para você praticar um a cada dia do ano. Um exercício você vai praticar por dia, tá? E aí depois, gente, ainda tem um livro aqui que é um livro do professor, que é uma parte para quem dá o curso em milagres, né? Para quem é professor, é importante porque eles colocam algumas coisas mais aprofundadas, para se alguém tiver alguma dúvida, chama-se Manual de Professores. Então, é bem complexo um curso em milagres, ele não é fácil, assim, tão simples, sabe? Mas esse livro aqui vai ajudar muito vocês a entenderem, tá? Então, assim, Naná, tô passando por uma situação difícil, tenho muita carência, tenho muito medo, me identifico quando você fala sobre dependência emocional, tô me relacionando com um narcisista.
preciso, já tô fazendo minha terapia, já comecei a fazer um exercício para me ajudar, já tô tentando cuidar da minha vida, já tô tentando pensar em outras coisas, tô tentando vencer tudo isso e quero sim me apegar a uma filosofia, estudar alguma coisa, me apegar a algo, ouvir falar sobre perdão, sobre amor, sobre, enfim, superar as nossas limitações. Isso vai me ajudar, isso serão sementes boas que eu vou plantar, né? Então é esse o meu objetivo aqui nessa série, tá bom? Então eu espero que você compre o livro da Marianne Williamson, eu espero que você aí no seu tempo livre se dê esse presente, plante coisas boas, porque como eu já falei aqui pra vocês, quando a gente está passando por uma relação tóxica, por uma relação abusiva, a gente gasta e a gente perde muita energia, se sentir com baixa autoestima, não se sentir adequada, sentir vergonha de quem a gente é, sentir medo de ser quem a gente é. Todas essas são limitações que a gente pode vencer nessa vida e a gente quer muito vencer. E a gente quer usar tudo que a gente puder, né? A terapia, o autoconhecimento, a espiritualidade, tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente possa lidar com tudo isso da melhor forma possível e conseguir fazer uma passagem legal nessa vida, sabe, gente? Chegar em um ponto e falar, pô, quanta coisa bacana eu aprendi, eu consegui lidar com as minhas dificuldades, estou conseguindo, né, viver de uma forma bacana, né? Então esse é o meu objetivo, um beijo pra vocês. E quem se interessar, eu vou ficar aqui e vou ler para vocês um dos exercícios do curso em Milagres. O que você tá achando dessa série? Deixa aqui nos comentários. Tem algum tema que você quer que eu fale nesse sentido? Coloca aqui que a gente fala, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, pessoal. Então vamos lá, olha aqui, ó. Eu abri na lição 45. E olha qual que é a lição. Deus é a mente com a qual eu penso. E aí eu vou ler um pedacinho para vocês, porque é bem comprido, mas eu vou ler só um pedacinho. A ideia de hoje contém a chave do que são os teus pensamentos reais. Eles não são nada do que pensa que pensas. Do mesmo modo que nada do que pensas, que vês, está relacionado com a visão de forma alguma. Não há nenhuma relação entre o que é real e o que você pensa que é real. Nada do que pensas ser os teus pensamentos reais em nenhum aspecto se assemelha aos teus pensamentos reais. Nada do que você pensa que vê tem qualquer semelhança com o que a visão te mostrará. Tu pensas com a mente de Deus. Portanto, compartilhas os teus pensamentos com Ele, assim como Ele compartilha os seus contigo. Então, gente, aqui ela vai falar um textão aqui sobre o exercício e ela vai propor o exercício do dia. Então, assim, começa os exercícios de hoje repetindo a ideia para ti mesmo, fechando os olhos ao fazê-lo. Em seguida, passa um período de tempo relativamente curto pensando em alguns poucos pensamentos relevantes que te são próprios, mantendo a ideia em mente. Depois de ter acrescentado uns 4 ou 5 pensamentos que te são próprios à ideia, repete outra vez e dize gentilmente a ti mesmo: meus pensamentos reais estão na minha mente. Eu gostaria de achá-los. Em seguida, tenta ir além de todos os pensamentos irreais que encobrem a verdade na tua mente e alcançar o eterno. Gente, ele tem aqui, ó, mais uma página inteira explicando esse exercício. Esse exercício é bem longo, ó. Então ele vai dizer para você como que você vai fazer esse exercício naquele dia. Então, você percebe que é complexo, né? Você pode fazer esse exercício durante um dia inteiro, ou você pode fazer 2 dias, caso você não consiga assimilar o exercício num dia só.
mas você percebe que ele vai fazendo uma mudança de percepção. Ele vai mudando a maneira como você olha. O que eu penso não é real. Eu sou a mente de Deus, eu penso com a mente de Deus. Eu quero encontrar os meus pensamentos reais, que vão além da carência, que vão além do medo, que vão além de tudo isso que eu tô passando e que tá me deixando confusa e que tá me fazendo esquecer quem eu realmente sou. Então você percebe que a espiritualidade está diretamente ligada com essa questão do autoconhecimento? Então é isso, gostaria que vocês entendessem mais ou menos como são os exercícios propostos aqui no curso em Milagres. Então, Naná, é só pedir que Deus muda? Não! Tem 365 exercícios aqui que você vai colocar em prática para ir mudando a sua percepção, a maneira como você percebe as coisas, né? E é aquilo, né, gente? Quando a gente muda, o mundo muda. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse exercício. Um beijo, tchau, pessoal!